Porque quando todas as portas se fecharam para João, na terra, Deus abriu uma porta no céu, e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, eu te mostrarei não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Quem tem o controle da história é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Apocalipse, capítulo 1. Vamos fazer leitura a partir do verso 5, a parte B, até o verso 18. Apocalipse capítulo 1, versos 5 a 18, começando na parte B. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Meus amados, quando o apóstolo João escreveu estas palavras, já no final do 1º século, a igreja primitiva estava vivendo os seus dias mais difíceis, mais sombrios, mais dolorosos. Aliás, o 1º século foi marcado por muito sofrimento, e os cristãos foram presos, açoitados, torturados, queimados vivos, crucificados, jogados às feras. Poderíamos trazer à tona a história dos imperadores que governaram nesse 1º século, e muitos deles maltrataram cruelmente os cristãos. Poderíamos começar com César Augusto, que governou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo, período em que Jesus nasceu em Belém da Judéia. César Augusto foi sucedido por Tibério César, que governou do ano 14 ao ano 37 da era cristã, o imperador que governava o mundo quando Jesus morreu, ressuscitou e retornou ao céu. Tibério César foi sucedido por um dos homens mais cruéis da história, Calígula, que governou de 37 a 41 da era cristã. Calígula foi sucedido por Cláudio, que governou de 41 a 54, período em que houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma, o que oportunizou o apóstolo Paulo a fazer uma grande coleta nas igrejas gentílicas para remetê-las aos pobres da Judéia. Cláudio foi sucedido por Nero, o mais perverso imperador.
o homem que incendiou Roma, o homem que crucificou os crentes, o homem que sentenciou a pena de morte o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Nero governou de 54 a 68. Sucedeu Nero, Vespasiano, que governa de 69 a 79, período em que Jerusalém foi cercada, tomada, destruída e o templo arrasado, e os judeus dispersos pelo mundo na mais longa diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. No governo também de Vespasiano, exatamente no mesmo ano que Jerusalém foi tomada, no ano 70, foi inaugurado em Roma o Anfiteatro da Morte, o Coliseu Romano, onde numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10.000 cristãos foram mortos com requinte de crueldade. Vespasiano foi sucedido por Tito Flávio, que governa de 79 a 81, o mesmo homem que destruiu Jerusalém, agora domina o Império Romano. Tito Flávio foi sucedido por Domiciano, que governa de 81 a 96, sendo este o primeiro imperador da história a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Foi este imperador que deportou o apóstolo João, então pastor em Éfeso, capital da Ásia Menor, para uma colônia penal, para a ilha vulcânica do Mar Egeu, para a ilha de Patmos. É digno de destaque que, a essas alturas, quando João escreve essas palavras, todos os outros apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. A intenção de Domiciano, certamente, era calar a voz do último apóstolo de Jesus, e jogar uma pá de cal na igreja tão sofrida. Mas é importante destacar, que quando os poderosos deste mundo pensam que eles estão no controle, eles estão errados. Porque quando todas as portas se fecharam para João, na terra, Deus abriu uma porta no céu, e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, eu te mostrarei não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Quem tem o controle da história é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ali não era o fim. A ilha vulcânica do Mar Egeu era o começo de uma grande revelação de Deus, onde ele mostraria que a vitória é de Cristo e da sua igreja. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele a princípio, ele vê as 7 igrejas, e no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. Quem é este que estava no meio das igrejas? Quem é este que está aqui no meio desta igreja, nesta noite? Esse é tudo em todos, tudo na história, tudo na eternidade, tudo na terra, tudo no céu, tudo na igreja, tudo no mundo, tudo no Antigo Testamento, tudo no Novo Testamento. Ele é o centro da Escritura. Ele é a semente da mulher, ele é o descendente de Abraão, ele é o cordeiro da Páscoa, ele é a coluna de nuvem, ele é a coluna de fogo, ele é o maná que caiu do céu, ele é a água que brotava da rocha, ele é simbolizado pelo tabernáculo, ele é simbolizado pela arca da aliança, ele é simbolizado pelo templo, ele é simbolizado pelas festas, ele é simbolizado pelos sacrifícios, tudo apontava para ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o verbo que se fez carne, ele é aquele que andou por toda parte fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo, ele é o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Este é Jesus a quem adoramos nesta noite. Eu quero destacar nesta noite 3 verdades. A primeira delas, nós vamos ver a grandeza
incomparável da pessoa de Jesus. Em segundo lugar, nós vamos ver a grandeza incomparável da obra de Jesus. E em terceiro e último lugar, nós veremos as implicações dessas duas verdades anteriores: quem é Jesus e o que ele fez. Então notem comigo a primeira coisa a destacar, está no verso 13. Está escrito: no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Preste atenção que ele está no meio dos candeeiros, que retratam as 7 igrejas. Ele está ao mesmo tempo em Éfeso, ao mesmo tempo em Esmirna, ao mesmo tempo em Pérgamo, ao mesmo tempo em Tiatira, ao mesmo tempo em Sardes, ao mesmo tempo em Filadélfia, ao mesmo tempo em Laodiceia, ao mesmo tempo na igreja presbiteriana Filadélfia de Sorocaba. Ele está aqui nesta noite. Ele é onipresente. Preciso concordar com o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, quando disse que neste universo de mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, não há um centímetro sequer onde Jesus não possa dizer: eu estou aqui, eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui. Ele está aqui nesta noite. Ele é onipresente. A segunda verdade está aí no versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. O que isso significa? Significa que ele é eterno. Ele preexiste ao tempo, ele preexiste ao princípio, ele preexiste à criação, ele está fora do tempo, ele está além do tempo, ele está dentro do tempo, ele é transcendente, ele é imanente, ele é imanente. Ele não foi criado porque é o Criador, ele não passou a existir porque é o Pai da eternidade. Na verdade, a Bíblia diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é eterno. Ele não fica obsoleto, arcaico, ultrapassado. Ele é imutavelmente o mesmo, eternamente o mesmo. Terceiro, o verso 14 ainda diz: os olhos como chama de fogo. E o que significa isso, os olhos como chama de fogo? Significa que ele é onisciente, ele tudo vê, tudo conhece, a todo sonda. Não há nada que escape ao seu conhecimento. Ele conhece o revelado e conhece o oculto, ele conhece o conhecido e o incognoscível. Ele conhece o que os homens sabem e o que os homens ainda não sabem. Ele detém todo o saber. Nele reside todo o tesouro da sabedoria. É por isso que ele caminha entre as igrejas e vai repetindo e repetindo: eu conheço, 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 eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, eu conheço o lugar onde tu habitas. Ele conhece o seu nome, ele conhece o seu endereço, ele conhece o seu passado, ele conhece o seu presente, ele conhece o seu futuro, ele conhece as suas lágrimas, ele conhece as suas dores, ele conhece os seus dramas, ele conhece as suas angústias, ele conhece você por dentro e por fora, e apesar de conhecer você, ele ama você com amor eterno. Mas notem, versículo 15 diz: os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha. O que esta imagem descrita significa? Significa que ele é onipotente. Isso significa que ninguém desbanca Jesus, ninguém intimida Jesus, ninguém deslustra a glória de Jesus, ninguém derrota Jesus. Jesus nunca ficou acuado, com medo, inseguro, correndo risco de ser desbancado e derrotado. Alguns homens, do topo da sua arrogância tola, tentam desbancar Jesus, humilhar Jesus,
derrotar Jesus. Mais recentemente, o patrono dos agnósticos da Inglaterra, Richard Dawkins, escreveu um livro ruidoso, Deus, um delírio. Em alguns círculos acadêmicos, se rasgava a cara em ruidosas gargalhadas, dizendo: agora a Bíblia está desbancada, agora está desacreditada, agora ninguém mais vai acreditar nesse livro, agora Jesus perdeu a sua supremacia. E eu pergunto a vocês: onde está o livro Deus, um delírio? Nem na promoção ninguém compra mais. E a Bíblia continua sendo traduzida, impressa e distribuída aos milhões. E Jesus continua no trono, poderoso e sobranceiro. O Carnaval Brasileiro de 2025 fez apologia ao diabo na maioria das escolas de samba. Pensando com isso que vai destronar Jesus. Há alguns anos em São Paulo, uma escola de samba ensinou o diabo arrastando Jesus pelos cabelos rua fora, como se isso pudesse atingir Jesus. A sensação que eu tenho é do Salmo 2, é que lá de cima ele olha essa cena e ri da tolice humana, porque é Ele quem dá a vida, é Ele quem tira a vida, Ele é quem exalta, Ele quem humilha, Ele é quem põe no trono e Ele quem faz apiar do trono. Ele é o todo-poderoso Deus que tem as rédeas da história em suas mãos. Ele é onipotente e Ele vai colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Ele vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida.